Meu nome é Marisa Alves. Tenho 39 anos. Hoje eu sirvo a Cristo, mas já passei por caminhos que muitos evitam até mesmo sonhar. Fui mãe aos 16. Enfrentei o abandono, a fome e noites em claro em hospitais públicos, orando por um milagre sem nem saber se Deus ainda me ouvia. Mas nada me preparou para o que vivi naquele dia. Nada. Porque naquele dia, eu vi meu filho morrer. O coração dele parou. O monitor apitou, os médicos correram, o mundo girou. E eu, uma mãe desesperada, caí de joelhos no chão frio da UTI, clamando a um Deus que eu não conhecia direito, mas que sabia que era o único capaz de intervir. E foi nessa hora que algo aconteceu. Eu senti uma presença. Não era humana, não era visível, mas era real. Senti como se o tempo tivesse parado, como se uma força maior tivesse entrado naquele quarto. Não estou te contando isso para causar comoção. Estou te contando porque é verdade. E porque talvez você precise ouvir. Se você é mãe, talvez entenda. Se você já viu alguém que ama entre a vida e a morte, talvez entenda. Mas se você nunca passou por isso, deixa eu te contar o que acontece quando você toca o fundo do poço. E ainda assim, encontra uma mão que te puxa de volta. Hoje meu filho está vivo. E eu sei que isso não foi sorte. Não foi medicina. Não foi coincidência. Foi Deus. Foi uma oração. Uma única oração desesperada que rasgou os céus. Você acredita que uma oração pode mudar tudo? Eu não acreditava. Até ver com meus próprios olhos. Nesse testemunho, vou te contar como era a minha fé antes desse dia. Vou te contar sobre as noites em claro, os ataques espirituais, as vozes que me diziam para desistir. Vou te contar como o inferno tentou tomar meu filho. E como o céu respondeu. Porque quando uma mãe ora de verdade, o inferno treme. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez sua luta não seja por um filho, mas por um casamento, por sua saúde, por sua própria vida espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a autoridade de quem viu a morte de perto. Hoje é o dia de você se levantar espiritualmente. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe uma guerra acontecendo. E se você não lutar de joelhos, vai perder de pé. Não ignora os sinais. Deus ainda fala. Deus ainda age. E sim, Deus ainda ressuscita. Mas antes de continuar, me responde. Você está pronto para ouvir a verdade? Porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Essa é a história de uma oração. Mas não qualquer oração. É a oração que salvou meu filho da morte. Não tinha oração em casa, não tinha Bíblia aberta, não tinha presença. A fé era um acessório, algo que a gente usava em datas especiais ou quando a dor apertava. Meu pai era ausente, sempre cansado, sempre preocupado com as contas, sempre calado. Minha mãe era uma mulher boa, mas quebrada por dentro. Guardava dores que nunca compartilhou com ninguém. E eu era só uma menina invisível dentro de casa. Desde cedo percebi que havia algo errado comigo. Eu não conseguia sentir o que os outros sentiam. Eu não chorava nos cultos, não sentia paz nas canções. Era como se uma parede me separasse de Deus. Comecei a buscar sentido em lugares errados. Na adolescência me envolvi com pessoas que falavam de espiritualidade de forma diferente. Gente que dizia que as religiões tradicionais eram uma farsa, que o poder verdadeiro estava em conhecer as forças do universo, a energia oculta, os guias espirituais. No começo era só curiosidade. Uma brincadeira com o tabuleiro Ouija numa festa, um livro de feitiços emprestado por uma amiga, um banho de ervas para limpar a alma. Mas essas coisas abrem portas. Portas que, uma vez abertas, não se fecham tão facilmente. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhos em que entidades me chamavam pelo nome. Acordava suada, apavorada e com marcas no corpo. E ao invés de fugir, eu me aprofundei. Porque parte de mim achava que aquilo era a resposta que eu sempre procurei. Finalmente, algo estava me ouvindo. Finalmente eu sentia algo. Eu me afastei totalmente da igreja. Rasguei minha Bíblia. Joguei fora tudo que me ligava ao nome de Jesus. E mergulhei fundo no que chamavam de sabedoria ancestral. Passei a frequentar círculos espirituais, rituais à luz de velas, banhos de sangue, pactos silenciosos. Aquela menina que orava de olhos fechados agora oferecia orações a entidades que exigiam oferendas. E quanto mais eu dava, mais eu perdia. Perdi minha paz. Perdi minhas amizades. Perdi minha identidade. Mas o mais assustador foi o que ganhei. Ganhei sensações que ninguém mais sentia. Via sombras andando pela casa. Ouvia vozes que me chamavam de filha. Sentia presenças se deitando ao meu lado. Tudo isso parecia poder, mas era prisão. O vazio que eu tentava preencher se tornava um buraco negro, que sugava minha alma aos poucos. E mesmo assim, eu continuei.
porque quanto mais envolvida eu estava, mais difícil era sair. E porque, lá no fundo, uma mentira já tinha se instalado no meu coração, que Deus tinha me esquecido, que o céu era só uma história bonita e que o único que me enxergava era o próprio inferno. Fui levada a um local afastado da cidade, uma casa antiga, sem janelas, com símbolos por todos os lados. Lá, pela primeira vez, participei de um ritual completo de invocação. Estávamos em um círculo, com velas negras ao redor, e todos em silêncio absoluto. No centro, uma bacia com sangue animal e objetos que representavam oferendas. Cigarros, bebidas, carne crua. Me pediram para escrever meu nome em um papel e o mergulhar naquele sangue. Naquele instante senti algo no meu estômago se revirar, como se minha alma protestasse, mas minha carne aceitasse. E quando o ritual começou, quando as palavras foram ditas em uma língua que eu não compreendia, algo desceu ali. O ar ficou denso. As luzes tremularam. E eu ouvi uma voz. Dentro da minha mente, ela dizia: "Agora você é minha." Foi assustador e, ao mesmo tempo, viciante, porque naquele instante eu me senti poderosa, como se tivesse sido tomada por uma força além de mim. A partir dali, minha vida se tornou uma sucessão de rituais, invocações e pactos. Aprendi a jejuar para receber revelações do mundo espiritual. Sim, você ouviu direito. O jejum também é usado do lado das trevas. Ficávamos dias sem comer em total consagração, não para buscar a Deus, mas para atrair entidades. E elas vinham. Via demônios entrando em casas pelas janelas, pelas telas da televisão, pelas músicas que as pessoas ouvem. Eles não têm acesso a tudo. Eles precisam de brechas. Mas quando uma brecha é aberta, seja uma palavra maldita, uma raiva não resolvida, um vício escondido, eles entram. E uma vez dentro, se instalam. Vi famílias se destruírem depois de rituais simples. Vi pessoas surtarem após consagrarem objetos aparentemente inocentes. E o que mais me assustava era ver como essas forças operavam em silêncio. Eles não vêm com tridentes e fogo. Eles vêm com depressão, com opressão, com confusão mental. Enquanto muitos cristãos dormem, os filhos das trevas jejuam, estudam, se consagram. Eles imitam os princípios espirituais de Deus, mas os usam para destruir. E o mais chocante foi quando ouvi uma frase dita por um dos sacerdotes do grupo. O maior segredo do nosso poder é que os cristãos não acreditam mais no poder deles. Aquilo me arrepiou, porque mesmo mergulhada no ocultismo, eu sabia que havia verdade ali. Vi crentes com a Bíblia na mão, mas cheios de brechas. Vi demônios rindo de orações vazias, sem jejum, sem santidade. E vi também o que acontece quando alguém se levanta em oração verdadeira, porque o inferno odeia a oração. Odeia jejum verdadeiro. Odeia santidade. Naquele tempo eu ainda achava que estava no controle, mas já era escrava. E quanto mais poder eu buscava, mais eu me tornava vazia. A presença que me acompanhava nas madrugadas já não era mais curiosa, era opressiva. Não dormia mais. Não comia direito. Não confiava em ninguém. E tudo isso começou com um ritual. Talvez você ache que tudo isso é exagero. Talvez você pense que o mundo espiritual é só simbólico. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se até os satanistas jejuam, por que tantos cristãos negligenciam isso? Se o diabo valoriza o jejum, a consagração, o silêncio, a oração, por que muitos filhos de Deus não levam isso a sério? A verdade é que existe uma guerra. E a maioria nem sabe que está sendo atingida. Uma oferenda às entidades que seriam invocadas naquela noite. Eu estava entorpecida. Meus olhos já não piscavam. Meus lábios murmuravam palavras que nem eu mesma entendia mais. Foi quando o líder do grupo, que se dizia canal de Lúcifer em carne, me pediu para me ajoelhar. Disse que eu seria selada, que aquela noite seria o ápice do meu pacto. E eu obedeci. Caí de joelhos, tremendo. Não de medo, mas de algo que eu não conseguia explicar. Quando ele levantou as mãos para liberar a invocação, o impossível aconteceu. Todas as velas do ambiente se apagaram ao mesmo tempo. Não havia vento, nada. Mas elas se apagaram, e o ambiente se tornou um breu completo. De repente, um som, como o de uma ventania forte, invadiu o lugar. Não vinha de fora. Vinha de dentro, como se o ar estivesse sendo rasgado. E então, uma presença entrou. Não era escura. Não era sombria. Era como luz, mas não uma luz que se via com os olhos. Era uma luz que queimava por dentro. A atmosfera mudou. O chão parecia tremer. E eu ouvi uma voz, forte, clara, amorosa. E ao mesmo tempo com autoridade impossível de descrever. Ela disse, chega. Foi como um trovão. Mas ninguém mais pareceu ouvir. Só eu.
Senti meu corpo ser arremessado para trás, como se algo invisível me arrancasse do chão. Fui parar encostada na parede. Comecei a gritar, mas não com minha voz. Era como se outra coisa gritasse através de mim. O líder correu até mim, tentando repetir encantamentos. Mas nada funcionava. O ambiente estava dominado. Não por eles, mas por algo muito maior. Vi os olhos dele mudarem. Vi o medo tomar conta do rosto dele. Vi com os próprios olhos o que a presença de Deus faz quando entra em um território que antes era das trevas. Eles fugiram. Todos. Fiquei ali, sozinha, tremendo, chorando, suja, cercada de velas apagadas e sangue coagulado. E aquela presença continuava ali. Eu não sabia explicar, mas sabia que era ele, o mesmo Deus que eu rejeitei, que eu insultei, que eu blasfemei. Ele estava ali. E naquele silêncio, depois de toda a guerra espiritual, eu ouvi: "Você ainda é minha." Foi como um soco no meu espírito. Eu chorei como nunca. Não de medo, mas de arrependimento, porque naquele momento, eu entendi. Todo o poder que eu buscava, toda a sede espiritual, todo o desespero, era falta dele. O vazio que eu tentei preencher com rituais, com sangue, com mentiras, só poderia ser preenchido por Jesus. Ali, no chão de um lugar consagrado às trevas, eu tive meu primeiro encontro com a luz. Não foi em uma igreja, não foi em um culto, foi no meio do campo de batalha. E ali, algo se quebrou. Uma corrente, um ciclo, uma maldição. Porque quando a luz entra, as trevas não resistem. Durante dias, fiquei isolada. Não conseguia comer. Dormia mal. Ouvia sussurros. Sentia presenças me observando, me rondando. Era como se o inferno estivesse revoltado por ter perdido o controle. Comecei a ter sonhos com uma cruz. Ela surgia no meio de um campo em chamas. E uma voz me dizia: "Corra para ela." Até que numa manhã de domingo, algo me impulsionou a sair de casa. Eu não sabia para onde ia. Apenas caminhei. Minhas pernas me levaram até uma pequena igreja de bairro. Simples, sem placa chamativa, com paredes descascadas. Parei na porta. O louvor já havia começado. Senti um calor subir pela espinha. Quis correr, quis voltar. Mas meus pés ficaram colados no chão. Entrei. As pessoas estavam com as mãos levantadas, cantando com os olhos fechados. Nenhum show, nenhuma produção. Só adoração. E foi ali, naquele lugar simples, que tudo desabou. A mulher que dirigia o culto interrompeu a música e disse: "Tem alguém aqui que veio do reino das trevas, e o Espírito Santo manda dizer: hoje é o seu dia de libertação." Meus joelhos falharam. Caí. Comecei a chorar, gritar. Mas os gritos não vinham de mim. Era outra voz, rouca, distorcida. O culto parou. Algumas pessoas vieram até mim e começaram a orar em línguas. Era como se o céu tivesse descido naquele lugar. Quanto mais oravam, mais eu me contorcia. Eu sentia como se meu corpo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. As vozes gritavam em desespero: "Ela é nossa! Ela nos pertence!" Mas, de repente, ouvi um homem orar com autoridade. "Pelo sangue de Jesus, nós quebramos toda a aliança feita com as trevas. Ela é liberta em nome de Jesus Cristo." E naquele instante, algo explodiu dentro de mim. Senti como se correntes invisíveis estivessem se rompendo. Senti um calor invadir meu peito, percorrer meu corpo, como um fogo purificador. Era como se eu estivesse nascendo de novo. Comecei a gritar o nome de Jesus. Não porque me mandaram, mas porque, finalmente, eu entendia o poder daquele nome. Jesus. O nome que o inferno odeia. O nome que cura, que liberta, que quebra pactos, que rasga o véu. Quando me levantei, depois de minutos ou horas, eu não sei, eu era outra. Mas deixa eu te contar a verdade. A libertação é um processo. Naquele dia, o laço foi quebrado, mas os efeitos ainda doíam. Passei noites lutando contra pesadelos. Tive que me desfazer de livros, roupas, objetos que carregavam maldições. Tive crises de pânico, vontade de voltar atrás. Mas toda vez que eu pensava em desistir, me lembrava daquele momento em que ouvi: "Você ainda é minha." E aquilo me sustentava. Os irmãos da igreja me acolheram. Me ensinaram a orar, a jejuar, a ler a palavra. Aprendi a amar o silêncio da presença de Deus mais do que o barulho dos rituais. Aprendi que não precisava mais de sangue derramado, porque o sangue de Jesus já havia sido suficiente. Hoje, entendo que a conversão não é um botão, é uma caminhada. É cair e levantar, chorar e continuar. Mas tudo começa com uma escolha. E naquele culto, naquela manhã, eu fiz a minha. Renunciei ao inferno e escolhi o céu. Não porque eu era forte, mas porque Jesus me resgatou quando eu já não via mais saída. E se ele fez isso comigo, ele pode fazer com você também.
Muita gente pensa que depois da conversão tudo se resolve, que as lutas acabam, que o passado some, que a vida se transforma num mar de paz. Mas deixa eu te dizer a verdade. Foi depois que eu aceitei Jesus que as maiores guerras começaram. Na primeira semana após minha libertação, fui bombardeada. Sonhos horríveis, vozes sussurrando enquanto eu tentava dormir, objetos caindo em casa sem explicação. As pessoas com quem eu fazia parte dos rituais começaram a me procurar. Diziam que eu havia traído o pacto, que estava quebrando o ciclo, que isso teria consequências. Recebi ameaças espirituais e físicas. Mas algo em mim já não era mais o mesmo, porque agora eu conhecia o nome que está acima de todo nome. E mesmo com medo, mesmo tremendo, eu orava. Me ensinaram que oração não é grito, não é repetição, é entrega, é renúncia, é intimidade. Comecei a acordar de madrugada para buscar a Deus. Não porque era fácil, mas porque meu espírito precisava mais do que meu corpo queria. Conheci o jejum verdadeiro, não aquele que eu fazia para atrair entidades, mas o jejum que me quebrava por dentro e fortalecia meu espírito. Aprendi que jejuar não é apenas deixar de comer, é morrer para mim mesma, é calar a carne para ouvir a voz de Deus. E foi jejuando que ouvi coisas que nunca ouvi antes. O Espírito Santo começou a me mostrar brechas que eu ainda carregava. Orgulho, mágoa, culpa, lembranças que ainda me prendiam. Cada jejum era uma batalha, mas também era uma vitória. Tive que renunciar a amizades, redes sociais, hábitos, músicas, palavras. Tive que aprender a viver uma nova linguagem. E não foi fácil. Teve dias em que eu chorei dizendo: Deus, será que eu consigo? E ele respondia em silêncio, com uma paz que não fazia sentido. Comecei a ser discipulada por uma irmã da igreja. Ela me ensinava a abrir a Bíblia e deixar Deus falar. Me ensinou sobre santidade. Não como um fardo, mas como proteção. Marisa, ela dizia, o inimigo só toca onde há brecha. Fecha as brechas. E eu levei isso como lei. Aprendi que santificação não é ser perfeita, é ser separada. É escolher a vontade de Deus acima da minha. Comecei a entender minha autoridade espiritual. Sim, mesmo sendo nova convertida, mesmo com um passado sujo, o sangue de Jesus me deu autoridade. Não por mérito, mas por adoção. Eu vivi do outro lado. Eu vi como o inferno trabalha. E é por isso que hoje eu posso te dizer com autoridade sem arrogância. Se você jejua, ora, se consagra, o inferno te conhece. Os demônios sabem quem você é. Eles não temem crente famoso. Eles temem crente que jejua no secreto. Vi gente cheia de Bíblia e vazia de unção. E vi gente simples, mas que carregava fogo nos olhos porque andava com Deus em secreto. A guerra é real. As tentações vêm. Tive recaídas. Tive pensamentos de desistir. Mas fui aprendendo que cair não é o fim. É só parte do processo, quando se tem arrependimento e sede de continuar. Hoje eu entendo que conversão sem cruz é só emoção. E seguir a Cristo é carregar a cruz todos os dias. Mas deixa eu te dizer, vale a pena. Vale cada lágrima, cada renúncia, cada madrugada em oração, porque nada nesse mundo se compara ao momento em que você sente a presença de Deus invadir o quarto e te lembrar: você é minha, eu te lavei, eu te escolhi. E isso ninguém pode tirar. E você se pergunta por que nada muda. Mas deixa eu te mostrar algo que eu aprendi no campo de batalha. Oração não é ritual, é guerra. Quando você ora de verdade, o céu se move. E o inferno também. Oração é confronto. É você entrando em uma sala de tribunal espiritual e dizendo: eu invoco o nome de Jesus, eu recorro ao sangue, eu me posiciono. E quando isso acontece, cadeias caem, portas se abrem, muralhas tremem. Mas preste atenção, oração sem santidade é discurso. Oração sem fé é ruído. Oração sem renúncia é teatro. Você quer orar e ver milagres? Então se consagre. Quer orar e ver libertação? Então jejue. Quer orar e discernir o que está te oprimindo? Então mergulhe na palavra. Sabe por que minha oração naquela UTI teve poder? Porque ela nasceu do fundo da alma. Foi uma oração de entrega, não de cobrança. Não foi uma reza. Foi um clamor. Foi um grito do Espírito. E Deus ouviu. Porque Deus não ouve performance. Ele ouve verdade. E se você ainda não entendeu o que está em jogo, deixa eu te alertar. Existem ataques espirituais acontecendo agora mesmo na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, no seu emocional. O inimigo não vem como monstro, ele vem como distração, como cansaço, como desânimo. E se você não vigiar, ele entra, porque ele precisa de brecha. Só isso, uma brecha. Mas quando você ora, jejua, se santifica, você fecha as portas,
Você se levanta como sentinela da sua casa. E é isso que está faltando hoje. Cristãos que se levantem de madrugada para guerrear no espírito. Mães que orem pelos filhos como se estivessem em combate. Homens que rasguem o coração diante de Deus e digam: Senhor, limpa a minha casa, protege minha família, visita meus filhos. Eu vi o que o jejum fazia no ocultismo. Ele atraía demônios. Mas no reino de Deus, o jejum atrai a glória. O inferno treme quando um cristão jejua, porque jejum é renúncia, é sacrifício, é resistência contra a carne. E quando você junta jejum com oração e palavra, você se torna uma ameaça real no mundo espiritual. Foi por isso que quando clamei por Jesus naquela UTI, o ambiente mudou. O coração do meu filho voltou a bater. Mas antes disso, foi o céu que bateu primeiro naquela sala. O céu respondeu uma oração. Talvez hoje você esteja sendo atacado e nem perceba. Talvez sua fé esteja fria, sua mente confusa, sua vida travada. Mas a pergunta é: você tem orado como quem crê? Você tem se consagrado como quem sabe o que está em jogo? Porque eu estive lá. Eu vi os dois lados. E posso te dizer com toda a autoridade: o mundo espiritual é real. E ou você luta, ou é vencido. Sente que algo está errado. As coisas não fluem. A mente não descansa. O coração está em guerra. Você ora, mas parece que não sobe. Você jejua, mas não vê resposta. Você vai à igreja, mas se sente vazio. E aí você começa a pensar que Deus te esqueceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olhando nos teus olhos, mesmo que virtualmente, com todo o amor e temor que carrego, Deus nunca te abandonou. Ele está aí, no teu quarto, no teu silêncio, no teu caos. E talvez tudo o que ele esteja esperando é que você se renda por completo. Não tô falando de religião. Tô falando de entrega. Entrega real, como aquela que eu fiz, ajoelhada num chão sujo, depois de anos servindo às trevas. Eu não sabia orar bonito, mas eu sabia chorar. E ele entendeu meu choro. E talvez seja isso que você precisa hoje. Parar de fingir força e começar a rasgar o coração. Você está cansado? Vai até ele. Você está oprimido? Clama pelo nome de Jesus. Você está sendo perseguido espiritualmente? Fecha as brechas. Se consagra. Se posiciona. A oração de uma mãe salvou meu filho da morte. Mas a oração de um pecador arrependido pode salvar a própria alma do inferno. Não espera o fundo do poço para buscar a Deus. Não espera o desespero bater para reconhecer que você precisa dele. Hoje é o dia da tua mudança. Talvez seja a hora de jogar fora o que te prende. Talvez seja a hora de apagar aquele número. De se afastar daquele vício. De largar aquele pecado que você esconde, mas que está destruindo sua vida espiritual por dentro. Talvez seja a hora de voltar para o quarto e fechar a porta. E ali, no secreto, começar a guerra. Não é tarde. Ainda dá tempo. Ainda tem vida. Ainda tem perdão. Ainda tem chance. Jesus não veio para quem tá bem. Ele veio para quem tá doente, ferido, perdido. Ele veio para mim. E hoje ele está vindo até você. Você vai ignorar essa visita? Você vai fingir que isso tudo foi só coincidência? Ou você vai cair de joelhos e dizer: Senhor, me ajuda, me salva, me transforma? O inferno sabe quem você pode se tornar se você se levantar. Por isso ele tenta te manter fraco. Mas o céu te chama hoje. Não para uma religião, mas para uma revolução dentro da tua alma. Você vai continuar como está? Ou vai se levantar com Deus e lutar? O que está te impedindo de buscar a Deus com tudo? Entrega a tua vida. Agora. Hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais.